Santa Teresa de Jesus. Livro da Vida, ou Autobiografia. Capítulo 26. Prossegue na mesma matéria. Vai declarando e dizendo coisas que lhe aconteciam e que lhe faziam perder o temor e afirmar que era bom espírito que lhe falava. Tenho por uma das grandes mercês que o Senhor me tem feito, este ânimo que me deu contra os demônios. Porque andar uma alma cobardada e temerosa por alguma coisa que não seja ofender a Deus, é grandíssimo inconveniente, pois temos Rei Todo-Poderoso e tão grande Senhor, que tudo pode e a todos sujeita. Não há que temer andando-se, como tenho dito, em verdade diante de Sua Majestade e com consciência limpa. Para isto, como já disse, quereria eu todos os temores, para não ofender em um só ponto a quem, no mesmo momento, nos pode desfazer, pois, contente Sua Majestade, não há quem seja contra nós que não leve as mãos à cabeça. Poder-se-á dizer que assim é, mas, quem será esta alma tão reta que em tudo lhe agrade? É por isso que teme. Não a minha, de certo, que é muito miserável, sem proveito e cheia de mil misérias. Mas não procede Deus como os homens, Ele compreende nossas fraquezas. Aliás, por grandes conjecturas, sente a alma se o ama de verdade, porque nas que chegam a este grau, o amor não anda dissimulado como nos princípios, senão com tão grandes ímpetos e desejo de ver a Deus, como depois direi ou já ficou dito. Tudo a cansa, tudo a fatiga, tudo a atormenta. Se não é tudo com Deus ou por Deus, não há para ela descanso que não a canse, porque se vê ausente do seu verdadeiro descanso e assim é coisa muito clara e, como digo, não passa dissimulada. Aconteceu-me outras vezes ver-me com tão grandes tribulações, a respeito de certo negócio que depois direi em murmurações da parte de quase todo lugar onde estou e da minha ordem, e aflita com muitas ocasiões que havia para me inquietar, e dizer-me o Senhor, de que temes? Não sabes que sou todo-poderoso? Eu cumprirei o que te prometi. E assim bem se cumpriu depois, eu fiquei logo com uma fortaleza que de novo me parecia que me poria a empreender outras coisas para o servir, ainda que me custassem mais trabalhos e novos padecimentos. E isto tantas vezes, que eu não as poderei contar. Em muitas dava-me repreensões, e dá-mas ainda quando cometo imperfeições, que bastam para desfazer uma alma. Ao menos, trazem consigo emendar-se porque, como tenho dito, Sua Majestade dá o conselho e o remédio. Outras vezes traz-me à memória meus pecados passados, em especial quando o Senhor me quer fazer alguma assinalada mercê. Então parece que a alma se veja no verdadeiro juízo, porque lhe representam a verdade com tão claro conhecimento, que não sabe onde se há de meter. Outras, é o avisar-me de alguns perigos para mim e para outras pessoas, coisas ainda por vir, muitas, 3 ou 4 anos antes e todas se têm cumprido, algumas podia eu nomear. E assim há tantas coisas para entender que são de Deus que, a meu parecer, não se pode ignorar. O mais seguro, e nisto não pode haver dano senão muito proveito, como muitas vezes me tem dito o Senhor, é não deixar de comunicar toda a minha alma e as mercês que o Senhor me faz, com o confessor,
e que seja letrado e eu lhe obedeça. Isto disse-o muitas vezes. E eu assim o faço, e sem isto não teria sossego, nem é bem que nós, mulheres, o tenhamos, pois não temos letras. Tinha um confessor que me mortificava muito e algumas vezes me afligia e dava grande trabalho, porque me inquietava muito. Foi com ele, no entanto, que eu mais aproveitei, segundo me parece. E embora lhe tivesse muita amizade, tinha algumas tentações de o deixar e parecia-me que, aqueles rigores que comigo usava, me estorvavam a oração. Cada vez que a isto me determinava, ouvia logo que não o fizesse uma repreensão que me desfazia mais do que tudo quanto o confessor fazia. Algumas vezes afligia-me, questão por um lado, repreensão por outro, e de tudo havia mister, segundo tinha a vontade pouco dobrada. Disse-me uma vez que não era obedecer, se não estava determinada a padecer, pusesse os olhos no que ele havia padecido, e tudo se me faria fácil. Aconselhou-me uma vez um confessor que nos princípios me tinha confessado, que é visto já estar provado ser bom espírito, que me calasse e não desse já parte a mais ninguém, porque estas coisas o melhor era calar. A mim não me pareceu mal, porque eu sentia tanto cada vez que as dizia ao confessor e era tanta a minha afronta, que algumas vezes o sentia muito mais do que confessar pecados graves, especialmente se eram grandes as mercês, parecendo-me que não me haviam de crer e zombariam de mim. Sentia tanto isto que me parecia ser desacato às maravilhas de Deus e que, por isto, desejava eu calar. Entendi então que havia sido muito mal aconselhada por aquele confessor, que de maneira nenhuma calasse coisa alguma a quem me confessava, porque nisto havia grande segurança e, fazendo o contrário, poderia enganar-me alguma vez. Sempre que o Senhor me mandava alguma coisa na oração, se o confessor dizia outra, me tornava o Senhor a dizer que lhe obedecesse, depois Sua Majestade o movia para que mo voltasse a mandar. Quando se tiraram do público muitos livros em língua vulgar, para que se não lessem, eu sentia-o muito, porque me recreava lendo alguns e já não o podia fazer por só os permitirem em latim. Disse-me o Senhor, não tenhas pena, que eu te darei livro vivo. Eu não podia entender a razão por que se me havia dito isto, porque ainda não tinha visões. Dali a bem poucos dias o compreendi muito bem porque, tenho tido tanto em que pensar e com que me recolher no que via presente, e o Senhor tem tido comigo tanto amor em me ensinar de muitas maneiras, que muito pouca, ou quase nenhuma necessidade tenho tido de livros. Sua Majestade tem sido o verdadeiro livro onde tenho visto as verdades. Bendito seja tal livro, que deixa impresso o que se há de ler e fazer, de maneira que se não possa olvidar. Quem vê o Senhor coberto de chagas e aflito com perseguições, que não as abrace e ame e deseje. Quem vê alguma coisa da glória que Ele dá aos que o servem, que não reconheça que é nada tudo quanto se possa fazer e padecer, pois tal prêmio esperamos. Quem vê os tormentos que padecem os condenados no inferno que, em sua comparação, não pareçam deleites os tormentos de cada terra, e não reconheçam muito que deve ao Senhor por o ter libertado tantas vezes daquele lugar. E porque, com o favor de Deus, se dirá mais de algumas coisas, quero ir adiante com o processo da minha vida.
apraz ao Senhor que eu tenha sabido declarar-me nisto que tenho dito. Creio bem que, quem tiver experiência, o entenderá e verá que atinei em dizer alguma coisa. Quem não a tiver, não me espanto que lhe pareça desatino em tudo. Basta dizê-lo eu para ficar desculpado, e nem eu culparei a quem o disser. O Senhor me deixe atinar a cumprir a sua vontade. Amém.